Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo. E hoje nós estamos aqui para resolver uma questão do Enem de 2021. É uma questão que trata de ondulatória, né? Bom, essa questão, então, ela nos diz que nós temos um exame cardíaco, né? E que esse exame mede a intensidade de batimentos do coração, os pulsos elétricos emitidos, em função do tempo. Então, ela nos entrega aqui um gráfico onde nós podemos analisar, né, no eixo vertical, a questão dos batimentos, né? E aqui no eixo horizontal, o tempo. Então, a partir dessa ideia, né, ele pergunta, no caso, analisando o gráfico abaixo, né, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente, né, que segundo o problema, né, é considerado um paciente saudável. Bom, então vamos analisar o gráfico aqui. A primeira coisa que nós temos que ter claro aqui é que é um gráfico que no eixo horizontal ele mede tempo, né? Então, assim, é importante lembrar que quando um gráfico de ondas nos entrega o tempo no eixo horizontal, ele é utilizado para que nós possamos obter o período da onda, né? Mas o que seria o período da onda, né? Ou seja, vamos relembrar o que seria o período. Bom, o período, na verdade, é o tempo em que duas cristas consecutivas levam para passar. Em outras palavras, é o tempo entre duas cristas. Se nós olharmos para o gráfico, nós vamos aqui identificar o primeiro batimento, ou uma crista, e aqui nós temos uma segunda crista, tá? Bom, entre duas cristas consecutivas, que no caso aqui foram marcadas, nós temos o tempo, né, que é o período. Bom, mas para isso nós podemos verificar que, segundo a informação do gráfico, cada quadrado que nós temos aqui, ele mede um tempo de 0,2 segundos. Então, se nós aqui no gráfico contarmos quantos quadrados nós temos entre duas cristas, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então fica muito fácil de nós analisarmos e concluirmos que o período, na verdade, representa 0,2 segundos multiplicado por 5. Então nós temos aqui um período igual a 1 segundo. Tudo bem, tá? Então temos o período, mas na verdade a pergunta é: qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto? Ora, pessoal, quantidade de batimentos por minuto representa a quantidade de crista. Cada batimento, para efeito de análise de onda e de comparação com onda, um batimento representa uma crista da onda, né? Então, o número de batimentos seria o número de cristas por minuto. A quantidade de cristas em relação a tempo é o que a gente chama de frequência, né? E então a pergunta é: qual foi a frequência, né, desse batimento aí? Bom, é importante que nós venhamos a lembrar que existe uma relação matemática entre a frequência e o período. Significa que a frequência de uma onda ela é representada por 1 dividido pelo período. Então, lembrando sempre que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, uma vez que a gente conhece o período, a frequência é 1 dividido por 1. Então, a nossa frequência aqui ela é igual a 1 Hz. Né? Como nós utilizamos o período medido em segundos, né, a frequência sempre será medida em Hz. Mas cabe lembrar, para efeito de resolução desse problema, o que significa o Hertz, né? Então, o Hertz, para a análise de ondas, ele representa o quê? A quantidade de cristas pelo tempo, no caso aqui, segundo. Então, 1 Hertz, tá, significa uma crista a cada segundo. Agora, no nosso problema, a gente pode dizer que 1 Hertz, né, representa um batimento a cada segundo. Portanto, a nossa frequência é de 1 batimento por segundo. Mas a pergunta da questão é: qual foi o número de batimentos dentro do intervalo de tempo de 1 minuto? Bom, mas aí, gente, fica fácil. Porque se nós lembrarmos que em 1 minuto nós temos 60 segundos, então o que nós podemos fazer é que 1 multiplicado por 60 vai nos dar a quantidade de batimentos que nós teremos dentro de um tempo de 1 minuto. Então, nossa resposta fica 60 batimentos
a cada minuto. O que nos leva aqui é a alternativa B da questão. Bom, pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês, né? Se gostou do vídeo, dá um like, tá? E aproveita para se inscrever no canal. Um abraço a todos.